Bem, irmãos, irmãs, vamos orar para iniciarmos esta reunião. Pedir que o Senhor derrame da sua graça sobre nós mais uma vez. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar esta reunião debaixo das tuas potentes mãos, pedindo que o Senhor venha nos conduzir pelo teu Espírito Santo, conduzir nossa mente, nossa voz, todo falar, venha a ser Ele expressado pelo próprio Senhor. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, venha falar a nós, venha se derramar através do teu Espírito Santo, que este lugar seja todo ele tomado pela tua santa presença e pela tua santa graça. Ajuda-nos, em nome de Jesus, vem nos ajudar. É o que nós te rogamos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos e irmãs, nós estamos estudando sobre a Epístola ao Timóteo, estamos compreendendo um pouco sobre a natureza, sobre o caráter da prosperidade. Por isso, o Senhor tem nos conduzido a algumas dessas lições, desses estudos, a refletirmos um pouco sobre este precioso capítulo 8 da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Vamos ler, por favor, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 8. Vamos hoje considerar o versículo 3, mas vamos ler então os versículos 1 a 3. Também, irmãos, fazemos saber a vós a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Em meio a uma grande prova de tribulação, o transbordamento de sua alegria e sua extrema pobreza abundaram nas riquezas de sua generosidade. Versículo 3: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Vamos ler também o versículo 7 a 9. Portanto, assim como abundais em tudo na fé, na palavra, no conhecimento, em todo cuidado, em vosso amor para conosco, abundai também nesta graça. Não digo isso como um preceito, mas para provar, por meio do cuidado de outros, também a autenticidade do vosso amor. Porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, por amor de vós, fez-se pobre, sendo rico, para que vós fosseis enriquecidos em sua pobreza. Graças ao Senhor. Amados, vamos entender mais alguns detalhes acerca da verdadeira riqueza cristã, da verdadeira prosperidade. Observe esse versículo 3, está assim, agora vendo com mais apreço, para que a exposição se torne clara entre nós. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Aqui nós estamos dentro daquele assunto da mordomia cristã. O que é mordomia cristã? A mordomia cristã define para nós que Deus é dono de tudo e que nós somos seus cooperadores, seus administradores. Agora, compreender que de Deus somos cooperadores e que tudo o que temos, na verdade, é uma posse divina. Então, quando você entende que tudo é uma posse divina, então temos aqui
muda de lugar. O ter passa a ser dele. O ter passa a ser de Deus. E nós somos seus servos. Nós funcionamos no caráter de servos de Deus. Nós somos seus administradores. Meus irmãos, isso não pode ser teoria. Na vida cristã, ou isto é prática, ou então não é nada. A grande confusão que as pessoas criam em torno de prosperidade financeira. Como devo administrar tudo isso segundo a vontade de Deus? Como devo ser fiel como um mordomo naquilo que Deus me confiou? Como devo proceder em todas as coisas? Aqui, neste capítulo, o Senhor vai nos mostrar que é uma questão de graça. Temos aqui muitos princípios espirituais que não podem ser colocados de lado. Nós somos apenas administradores. Esta é uma posição espiritualmente representativa, isto é, nós representamos a expressão do governo de Deus na terra. Então não podemos pensar nessa representação do governo de Deus na terra, enquanto que aquilo que Ele tem nos confiado, nós colocamos de lado. Eu faço como eu quero. Se nós somos uma expressão deste governo, a realidade disso começa com aquilo que Deus tem me confiado. Isso independe do quanto você tem. Porque nós podemos pensar que esse assunto de mordomia cristã se restringe aos irmãos que possuem muito dinheiro. Irmãos que têm posses. Na verdade, não é bem assim, irmãos. Na medida que o Senhor tem te confiado, seja 10 talentos, seja 5 talentos, ou que seja 1 talento, o que Deus requer de nós é a fidelidade. Este é o ponto preponderante, é o ponto fundamental. Agora, quero que você observe essa frase aqui, testemunho que Paulo dá acerca desses irmãos. Paulo diz assim: na medida de suas posses, e mesmo acima delas. Preste bastante atenção nisso, irmãos. Na medida de suas posses, e mesmo acima delas. Olhe primeiramente isso, eles contribuíram com tudo o que podiam. Então veja, aqueles irmãos da Acaia, eles contribuíram com tudo o que podiam, e acima das possibilidades que tinham. Essa frase está dizendo isso, que eles contribuíram com tudo o que podiam, e acima de suas possibilidades. Eu já lhes disse que esses irmãos, eles eram pobres. Em comparação com os irmãos de Jerusalém, eles eram muito pobres. Agora, esta é uma frase que precisa ser capturada por nós. Estes irmãos contribuíram com tudo que podiam, e acima das suas possibilidades. Como que isso é possível? Como isso foi possível? Que pessoas que pouco tinham, pudessem contribuir, como aqueles irmãos contribuíram. Como é possível pessoas que têm tão pouco, superabundar em dar, em se entregar? Aqui envolve duas coisas, que eles não apenas deram o que tinha, primeiro eles deram eles mesmos. O primeiro caráter da oferta não é o que você dá, o primeiro caráter da oferta é você quem dá, é você mesmo, é quem dá, é aquele que oferta, é aquele que entrega. O primeiro passo da entrega não é estender a mão ao Senhor, colocando aos pés do Senhor algo. O primeiro passo da entrega somos nós mesmos a oferta. Porque se você não for uma oferta para o Senhor, o que você faz não tem nenhuma expressão diante dele. Aí, irmãos, preciso lembrar a todos. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, primeiro, irmãos, nossa vida tem que ser um sacrifício vivo, santo a Deus. Se nossa vida não é um sacrifício
santo a Deus, um culto racional, como diz o texto, um culto com entendimento, o que nós fazemos é palha. O que nós fazemos não significa nada. Se o nosso viver não é uma oferta ao Senhor, não é tentando agradar a Deus com sacrifícios, não é tentando agradar a Deus com dinheiro, não é tentando agradar a Deus com ofertas ou dízimos. Se a nossa vida primeiramente não é uma oferta ao Senhor, o que nós fazemos não expressa nada espiritualmente falando. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão compreendendo claramente? Então, primeiro, a nossa vida tem que ser a oferta. Se a nossa vida não for a oferta que sai dessa vida não significa nada. Aí é fácil, irmãos. É o sacrifício de tolo. Aí nós queremos agradar a Deus só com o que fazemos e nunca com quem somos. O que somos não representa nada, importa o que fazemos. Ao longo da história da igreja, esta é a grande deterioração, é a degradação, é a corrupção. Essa prática, esse comportamento que maculou o sentido da oferta. Se você olha no Antigo Testamento, a ênfase está em 1/10. Se você olhar desde Abraão, os homens se relacionavam com Deus dando 1/10. Na lei se exigia que 1/10 fosse dado ao Senhor. Mas quando você chega no Novo Testamento, Deus pede 100%. E quem está preparado para isso? Quem está preparado para isso? Não é uma questão de ter, irmãos, é uma questão de graça. Sabe por quê? Diz que esses irmãos, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, olhe primeiramente isto, eles contribuíram com tudo que podiam, e acima de suas possibilidades. Como que, irmãos, financeiramente pobres, puderam superabundar de tal maneira, porque a questão desses irmãos não era tanto quanto eles tinham, mas era que eles mesmos se deram ao Senhor. O grande sacrifício não foi a oferta que eles ofertaram, o grande sacrifício foi que eles, primeiramente, foi uma oferta ao Senhor, e o Senhor encontrou caminho neles para superabundar. Essa frase é linda. Veja, Paulo diz assim, se mostraram, versículo 3 ainda, estamos lendo, 2 Coríntios 8:3, se mostraram voluntários. O termo aqui é que eles não foram impulsionados por nada de maneira exterior. Eles foram espontâneos. Eles fizeram isso por iniciativa própria. Essa frase, se mostraram voluntários. Eles não foram constrangidos a nada. Não é porque havia um pedido de Paulo para que se levantasse uma oferta para o suprimento dos irmãos que estavam passando dificuldades lá em Jerusalém. O que moveu o coração deles não era a necessidade daqueles irmãos. O que moveu o coração deles é que eles tiveram uma inspiração, é que eles tiveram uma iniciativa própria e voluntária de servir ao Senhor naquela oportunidade. E o que dá a entender, irmãos, é que aqueles irmãos tinham um coração voluntário e contínuo para fazer aquilo. Eles não dependiam de necessidade para que eles fossem voluntários, para que eles pudessem se entregar. Eles estavam prontos a se oferecer ao Senhor a todo tempo. Entendem, irmãos? Isso significa que aqueles irmãos não chegavam a Deus com suas mãos vazias, eles estavam dispostos, sempre era ao Senhor, não era necessidade. Vamos entender isso, irmãos. Veja, eles eram espontâneos. A grande característica dessa oferta não era a necessidade, era a espontaneidade. Veja a diferença, não era a necessidade, era a espontaneidade. Quando a nossa vida é um culto ao Senhor, nós não precisamos ser movidos por necessidade, nós somos movidos pela espontaneidade.
E nós não somos movidos em direção a uma necessidade, nós somos movidos em direção ao Senhor. Escute isso, irmãos. Porque quando você entrega algo, você entrega ao Senhor. Este princípio deve governar a vida prática da igreja. É por não ter um princípio governante como este, é que o assunto de oferta, o assunto de prosperidade, todo este assunto virou algo nebuloso na vida da igreja. Muitos aproveitadores, gananciosos, avarentos, têm usado este assunto para poder edificar algo que não é a casa de Deus. Têm usado a boa-fé de muitos, para poder manipular, para poder enganar, como uma serpente que atrai a sua presa. Quando não é pelo espírito da ganância, é pelo espírito do medo. Quanto ao espírito da ganância, eles ensinam que se você der isso, Deus vai te dar aquilo. Quanto ao espírito do medo, é se você não der, maldições virão sobre você. Então é pela ganância ou é pelo medo? Porque a questão financeira é algo que norteia a vida das pessoas no seu dia a dia. As pessoas passam por dificuldades, passam por necessidades. Alguns têm problemas de ansiedade, até de depressão, por causa das questões financeiras. Algumas pessoas estão com dificuldades quanto ao trabalho, ou mesmo no trabalho. Alguns não sabem administrar bem suas vidas, e assim acarretam dívidas, de forma que todas essas coisas se acumulam sobre a vida das pessoas no seu dia a dia. E se a pessoa não tem um ensinamento, não tem uma base, não tem um relacionamento sério com Deus, dentro deste contexto de um evangelicalismo degradado, elas se tornam presas vulneráveis desses gananciosos, pervertidos e avarentos, que usam a palavra de Deus para corromper as pessoas. Então, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus, de ensinar a verdade. Se você não crê nessa verdade, se você não crê nessa palavra, o problema é todo seu e não meu. A verdade é esta, o princípio é este. Deus nunca exige nada, Deus nunca nos pede nada, Deus nunca nos inspira a nada, a não ser que Ele tenha prazer em nossa vida sobre isto. Deus nunca pede que você dê a Ele uma oferta com o propósito de te arrancar algo simplesmente por arrancar. Ele tem nisso um caminho para mover sobre sua vida, sobre o seu caráter, sobre a sua fé. Ele não tira algo de você para dizer a você que Ele vai te dar 100 vezes mais. Independente disso ou não, o que você precisa não é colocar sua esperança na resposta de Deus quanto ao que você dá, mas a fé de entregar ao Senhor e que Ele possa se multiplicar sobre isso na vida daqueles os quais Ele quer. Porque não é negócio, ofertar não é negociar com Deus, ofertar não é pagar Deus para trabalhar ao nosso favor, ofertar é um ato de fé e de relacionamento com Deus. Então essa base de troca que existe na oferta, ela é maligna, antropocêntrica. Irmãos, irmãs, permita-me ler com vocês um texto aqui em Êxodo, capítulo 25, versículos 1 a 8. Quero que vocês prestem bastante atenção em alguns detalhes nestes textos. Se possível, sublinhem algumas frases aqui que são tão importantes, porque são princípios governantes. Se eles não forem entendidos pelo lado do bem, pelo lado da edificação, pelo lado do corpo, pelo caminho do Espírito, eles serão deturpados quando são ignorados. Por isso, irmãos, vamos ser diligentes ao lermos a palavra do Senhor. Está assim, Êxodo capítulo 25, versículos 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Essa é a primeira frase que eu quero que vocês sublinhem. Está vendo mi aí? Me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso. Vê essa outra frase aqui. De todo homem cujo coração o mover para isso. Essa é uma outra frase que vocês precisam sublinhar. Dele recebereis a minha
minha oferta. Outra frase que tem que ser sublinhada. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata, bronze, estofa azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e pelos de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, e pelos de e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engastes, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Outra frase que eu queria que você sublinhasse: e me farão um santuário. Este era o propósito da oferta. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Veja, irmãos, que textos preciosos. Quero que você observe aqui algumas frases, essas que eu pedi que você sublinhasse. Me tragam oferta. A primeira: de todo homem cujo coração mover para isso. A segunda: dele recebereis minha oferta. A terceira: e me farão um santuário. A quarta. Precisamos capturar a realidade dessas frases, dentro do contexto do Novo Testamento, dentro da nossa experiência cristã prática. Eu desejo expor aqui meu pensamento através de algumas assertivas. A primeira assertiva que eu quero colocar aqui para vocês está nessa frase: me tragam uma oferta. Porque toda oferta é para o Senhor. Nós não damos oferta para a igreja. Nós não damos a oferta para o irmão, presbítero tal. Não. Toda oferta, nós temos que ter consciência, entregamos ao Senhor. Seja em que esfera for, o Senhor está te movendo para ofertar para algum irmão. Então deixa eu te falar uma coisa: não faça isto tendo os olhos do irmão, faça isto tendo os olhos no Senhor. Porque se você olhar para o irmão, você vai esperar dele um espírito de gratidão a você. E se você espera dele um espírito de gratidão a você, você já perverteu a oferta. Porque você tem que esperar dele um espírito de gratidão ao Senhor. E se você recebe uma oferta, não receba do irmão, receba do Senhor. Não agradeça o irmão, agradeça a Deus pela vida dele. Porque senão nós vamos lidar numa esfera de alma, numa esfera de coração humano. Isso é perigoso, irmãos. Porque desde que uma pessoa recebe uma oferta de alguém, ela se sente emocionalmente refém daquela pessoa. Se de repente ela tiver que confrontar, ela não confronta, porque esse irmão um dia me fez um bem. Irmãos, isso não é oferta, isso é esmola. Isso é esmola. Você deixou a esfera espiritual dos fatos. Você perverteu o sentido das coisas. E quando você age assim, aquele dinheiro não é bênção na sua vida, é maldição. Porque isso é espiritual, irmãos. Toda oferta é ao Senhor. Se você sente no seu espírito de trazer uma oferta, de entregar uma oferta, seja ela alçada, seja em que esfera for, se o Senhor te moveu a fazer isso para a obra, a fazer isso para um irmão, e você sente que é o Senhor que está te movendo, entenda, você não está dando aquela oferta para suprir a necessidade de alguém. Você está entregando aquela oferta ao Senhor, para que Ele faça o que Ele quer. Porque de repente Deus vai fazer, não é na vida da pessoa, é na sua. De repente a grande necessidade não é daquele que recebe, é daquele que dá. Compreende? Esse é o mistério, irmãos. E quem somos nós para perscrutar os caminhos de Deus? Então a gente acha que uma pessoa que ofertou para outro é uma pessoa muito abençoada. Às vezes aquela pessoa que oferta para outro é uma pessoa muito necessitada. Então a oferta até está tendo um efeito contrário na vida dele. Aquele irmão que recebe, amém, vai ser bênção na vida dele. Mas o grande agir de Deus, no sentido espiritual, está sendo na vida daquele irmão que deu. Quem é que vai perscrutar isso? Quem é que vai delinear que esta conta matemática, no sentido espiritual, funciona segundo a nossa mente? Porque segundo a nossa mente é assim: aquele que sente do Senhor de ofertar, ele oferta para alguém que tem necessidade de receber. Isso é natureza humana, isso é no natural. Mas se é no espiritual,
se está no âmbito espiritual. Irmãos, escute isso, coloque isso na sua cabeça. Se é no âmbito espiritual, nós não temos ideia o que o Senhor pode fazer por meio disso. Lá em 2 Samuel 24, quando Davi foi adquirir aquele campo, para que ali se consagrasse o lugar da construção, se comprasse um lugar para a construção do santuário ao Senhor, aquela pessoa que estava vendendo para Davi nem queria receber o dinheiro, queria dar aquilo para Davi. Davi disse: não farei nada para o Senhor, ou não farei algo para o Senhor que não me custe nada. Porque Davi sabia o valor de ofertar, de entregar, de consagrar algo ao Senhor. Porque tem um valor muito caro no nosso relacionamento com o Senhor. Então sejamos cuidadosos. Sejamos cuidadosos. Porque quando você não é cuidadoso nisso, você leva tudo na esfera natural, você perverte o valor espiritual desses assuntos. E aí nós vamos cair na vulgarização do sagrado. Que Deus nos guarde, irmãos, sejamos cuidadosos. Às vezes precisamos dizer não aos irmãos, até mesmo quando ofertam. Irmãos, não há mais necessidade, o Senhor já supriu tudo. Isso é muito importante, irmãos. Olha o que o Senhor diz: me tragam uma oferta. Uma oferta. Nunca se sinta movido por necessidade. Em primeiro lugar, sinta-se movido pela direção do Senhor. Sinta-se movido pelo Espírito de Deus. Ofertar sem esse princípio, irmãos, é oferecer para o inimigo um terreno onde nós nos tornamos vulneráveis a ser enganados pelos outros. Temos que confiar no Senhor. Os irmãos todos sabem de necessidades, conhecem situações onde há necessidades de ofertar, mas deixe que o Senhor dirija. Quando nós apresentamos alguma necessidade aqui, nós oramos. E o que ocorre depois disso tem que ser um espírito voluntário. Nós temos algumas reuniões onde nós consagramos ofertas específicas. Mesmo nessas reuniões, tem que haver um espírito voluntário. E tudo tem que ser consagrado ao Senhor. Porque senão, irmãos, tudo vai cair na vulgarização. E o espiritual se perde, se dilui. E Deus não abençoa aquela oferta. Podemos ficar com o dinheiro, mas não teremos a bênção do Senhor. Podemos não ter o dinheiro, mas se nós temos a bênção do Senhor, é tudo o que nós precisamos. A segunda assertiva, olha essa outra frase: de todo homem cujo coração o mover para isto. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3, tem essa frase: se mostraram voluntários. Você pode perceber que essas duas frases, elas se entrelaçam aqui. Olhe bem essa frase que está aqui no texto de Êxodo: cujo coração se move. A tradução dessa frase no hebraico é apresentar-se voluntariamente. Sabe o que o Senhor disse? Me tragam oferta. Mas de quem? Somente daqueles que apresentassem voluntariamente. Quem não tem coração voluntário não pode ofertar. Só pode ofertar aquele que tem o coração voluntário. Pessoas avarentas, pessoas centradas nelas mesmas, pessoas que fazem conta, pessoas mesquinhas não podem ofertar, porque a oferta delas não representa nada diante do Senhor. Então o Senhor diz que para receber a oferta, recebereis. Está vendo? De todo homem cujo coração o mover. Se o seu coração não se mover voluntariamente, o sentido aqui é apresentar. Eu gosto muito da tradução aqui do original. O sentido aqui é alguém que se apresenta ao Senhor. Porque tem pessoas que nessa hora querem esconder. Tem pessoas que nessa hora fecham a sua mão. Mas o Senhor diz: só recebe daqueles que se apresentarem voluntariamente. Irmãos, o que o Senhor quer é aqueles que se apresentam voluntariamente, não aqueles que são constrangidos.
Deus não quer que nós tenhamos um coração constrangido a ofertar. Deus quer que nós tenhamos um coração que se apresenta espontaneamente diante dEle. Sabe por quê? Princípio governante. A medida de Deus é o fluir. A medida de Deus é o fluir. Terceira assertiva, dele recebereis a minha oferta. Lá no versículo 5, de 2 Coríntios, capítulo 8, diz assim, primeiro ao Senhor, depois a nós. Diz que aqueles irmãos lá de Coríntios, primeiro eles deram ao Senhor, e depois a nós. Olha aqui, deles recebereis a minha oferta, porque é para o Senhor. A oferta não pertence a ninguém, nem mesmo à igreja. A oferta, toda oferta é do Senhor. E é isso que a torna sagrada. É isso que torna ela singular. Quando entregamos uma oferta, seja em que esfera for, repito mais uma vez, é ao Senhor que você entrega, não é a homens, não é a igreja. E tanto aquele que entrega como aquele que recebe, tem que ter consciência disso, porque se não tiver consciência, tudo que foi feito é vão. A quarta assertiva, me farão um santuário. Espiritualmente falando, nós sabemos que esse santuário é uma figura da igreja do Senhor Jesus. De certa forma, nós sabemos que esse santuário é uma figura da igreja do Senhor Jesus. O que isso indica, irmãos? Algo muito valioso aqui, algo muito especial. Toda a oferta está intimamente relacionado com a edificação do corpo de Cristo. Se não tem o foco na edificação, se o foco não é a edificação, não é o crescimento da vida do corpo de Cristo, então, irmãos, nós estamos fazendo, sabe o que é? Filantropia. Se nós não temos um foco divino nisso, nós estamos fazendo assistencialismo. Isso não cabe na vida da igreja. O nosso foco é o crescimento do corpo de Cristo. É a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo. Veja que o Senhor pediu a oferta para ele, para que fosse feito um santuário. E aonde essa oferta fosse empregada, deveria haver no mínimo 3 coisas: cuidado, discernimento e direção do Espírito. Por favor, irmãos, entendam bem isso. 3 coisas deve haver quando nós tratamos do assunto de oferta, seja quanto ao ensino, ou seja quanto à prática. Deve haver 3 coisas. Primeiro, cuidado. Não façam isso de maneira leviana. Não ensine e nem tampouco entregue sua oferta de maneira leviana. Tenha cuidado. Veja como você está fazendo isto. Segundo, tenha discernimento, porque existem situações, elas vão aparecer, onde você vai ser movido para fazer uma oferta, e você não vai discernir, e você vai simplesmente entregar a pessoas, a homens, a instituições, e não ao Senhor. Às vezes você vai fazer de bom coração, mas nem isso serve, irmãos, porque a oferta não requer de nós um bom coração, como se nós fôssemos bons. Nós precisamos ter uma boa consciência, porque se eu entrego a oferta, e ela revela que eu tenho um bom coração, eu sou muito generoso, muito bonzinho, é claro que o aspecto da generosidade aqui precisa ser compreendido, mas é em outro assunto, ou talvez mais à frente falemos disso, não agora. Eu não estou aqui, irmãos, dizendo que não temos que ser generosos, claro, porque a questão de sermos generosos é uma virtude cristã, é uma prática cristã. Irmãos, um bom exercício para vocês aí. Estude no Novo Testamento quantas vezes aparece a palavra pobres. Vocês vão se surpreender como os apóstolos tinham cuidado das pessoas pobres, menos assistidas.
Mas eles não faziam isso por assistencialismo. Eles faziam isso como dádiva ao Senhor, não para suprir necessidades de quem não tem, ou de quem não tinha, mas eles faziam isso como um ato generoso, cristão, uma prática cristã, onde a graça de Deus se manifestava na vida deles. Então esse é o assunto que nós temos que ver quanto à generosidade. Então você precisa ter discernimento. E terceiro, direção do Espírito. Porque é lindo, irmãos. É uma atitude linda. É uma atitude de fé. Um cristão que faz isso por fé. Um cristão que faz isso com zelo. A palavra cuidado aqui é sinônimo de zelo. Um cristão que faz isso com discernimento, com um coração generoso. Nesse ambiente de igreja, de vida de igreja, demonstra tanto uma profunda relação com Deus, como um ato de fé, uma vida de fé. Porque quando Zaqueu recebeu o Senhor Jesus na sua casa, você se lembra? Aquele homem que foi ver Jesus, lá em Lucas 19, era um homem de muitas posses, e muito daquilo que ele ganhou de maneira fraudulenta. Ele era uma pessoa complicada, mas o Senhor entrou naquele lugar, naquela cidade. Interessante é que Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus, não sabia ele que Jesus estava indo para a casa dele. Não é curioso isso, irmãos? Imagine que você vai a um determinado lugar para conhecer uma pessoa, e a pessoa está vindo para a sua casa, e você nem se aprontou, nem se preparou para receber aquela pessoa. Imagine o susto que você vai levar. E quando Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, a primeira coisa que ele conseguiu foi não ver Jesus, porque Jesus primeiro viu ele. O Senhor Jesus disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar na sua casa. Os atos do Senhor são os atos mais lindos da Bíblia, os mais profundos também. Porque, irmãos, como que o Senhor Jesus vai para uma casa sem ele ser convidado? Porque o Senhor conhece todas as coisas de antemão. Primeiro, o Senhor sabia que havia algo extraordinário que moveu aquele homem passar-se por ridículo para subir numa árvore com o único propósito na vida dele, somente ver Jesus. A única coisa que movia o coração de Zaqueu era ver Jesus. Ele não queria outra coisa, porque ele sabia que outra coisa era impossível. Só que o Senhor Jesus é impossível nas suas ações. Ele faz o impossível. Lembra que no capítulo anterior, ele disse assim, que é mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Aí no capítulo 19, o que você vê? O camelo passando pelo buraco da agulha. Porque quando você lê o assunto do camelo, o que o Senhor Jesus disse? Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Aí no capítulo 19, o camelo passa no buraco da agulha. Aquele homem rico, agora ele poderá entrar no reino dos céus. Como é possível um homem rico entrar no reino dos céus? Se o Senhor Jesus entrar na sua riqueza. Se o Senhor Jesus entrar na sua casa. E tudo passar a ser dele. Quando Zaqueu viu isso, o Senhor Jesus entrou na casa dele, o que ele disse? Senhor, se porventura eu tenho enganado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Irmãos, quem está disposto a alinhar sua vida com o Senhor? Somente um Senhor, somente alguém que o Senhor entra na vida dele, na casa dele, nos bens dele, em tudo que ele possui. Naquele momento, Zaqueu entregou tudo ao Senhor, e ele se tornou dono de nada, se tornou mordomo, porque agora Jesus disse, hoje me convém ir para a sua casa, porque agora Zaqueu não tem poder nem sobre a sua casa, porque o Senhor do universo entrou na casa dele e tomou posse de tudo. Irmãos, essa deve ser a nossa oração. Senhor, entra na minha casa e toma posse de tudo, torna-me o teu mordomo e não dono da minha casa. Irmãos, se nossa vida não está alinhada com isso, então nossa vida não está alinhada com nada. Porque quem acha que tem tudo sem o Senhor não tem nada. Uma conta recheada diante do Senhor, sem o Senhor não representa nada. A única coisa que aguarda uma pessoa assim é uma sepultura vazia, sem nada. Mas um cristão que tem a fé de entregar tudo para o Senhor, o
que espera ele não é uma sepultura, são as riquezas celestiais insondáveis, inescrutáveis, aonde a traça, aonde o ladrão não rouba. E isso o terá por toda a eternidade. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a prosperidade. Então, nós temos que voltar para esse texto aqui. Me farão um santuário. Nós temos que ver um detalhe, irmãos. Agora, voltando lá para 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Porque aqui nós temos que colocar um ponto muito importante. A igreja do Senhor Jesus precisa orar. Porque esses textos de Êxodo, como esses textos aí de 2 Coríntios, capítulo 8, nos mostra algo muito importante que não pode passar diante de nós sem percebermos. Observe aqui, irmãos, que tanto aqui em Êxodo, como aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, e também o capítulo 9, nós vamos notar que alguns irmãos estão envolvidos. Lá em Êxodo, nós temos Moisés. E aqui, em 2 Coríntios, capítulo 8 e também o 9, nós temos Paulo e Tito. E também temos um irmão, nós não sabemos nem o nome dele, mas é o irmão. O artigo aqui dá a ideia que este irmão era irmão mesmo. Alguém que tinha louvor e testemunho, louvor aqui no sentido de apreço, por causa da sua integridade, fidelidade. O irmão. Quando Tito foi enviado, Paulo diz que enviamos Tito e com ele o irmão. Então está aí, 2 Coríntios capítulo 8. Temos aqui todas essas pessoas. O que isso representa para nós? Qual é o ensino do Espírito Santo aqui? Meus irmãos e irmãs, a igreja do Senhor deve orar, para que o Senhor tenha sempre pessoas idôneas, pessoas consagradas, pessoas fiéis, que estejam com seus corações unicamente no Senhor, para que eles possam administrar este assunto com temor, com cuidado, com reverência, porque eles estão tocando em algo sagrado. Percebe? É sério, irmãos. Lembra quando o Senhor diz para a igreja de Filadélfia? O Senhor se apresenta para aquela igreja de maneira muito especial. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Irmãos e irmãs, o que é esta chave de Davi? Alguém aqui faz ideia o que é isto? Para você saber o que é isto, você tem que ler Isaías capítulo 22. Mas não vamos ler agora não. Depois você lê em casa, coloca os textos juntos aí para você entender o que é essa chave de Davi. Chave na Bíblia fala de autoridade. Mas a chave de Davi, ela tem um caráter especial na Bíblia. Aqui em Isaías 22, vai nos contar a história de um mordomo infiel chamado Sebna. Ele era infiel. E Deus profere, através de Isaías, uma profecia dura para esse Sebna, para esse homem infiel. Uma palavra dura, sabe por quê? Porque Sebna, ele tinha a chave de Davi. Ele tinha autoridade de abrir, fechar e suprir Israel. Porque Davi criou um grande celeiro em Jerusalém, para que nenhum pobre, nenhuma pessoa necessitada em Israel passasse qualquer dificuldade. Havia abundância naquilo que era chamada a casa de Davi, os celeiros de Davi. E esse mordomo, esse Sebna, ele era infiel. E o Senhor disse para ele: irmãos, não foi outra pessoa, foi o Senhor mesmo. Por que o Senhor trata esse assunto? Porque esse assunto é um assunto do Senhor. Você pode dizer, mas Deus está preocupado com o quê? Com a nossa conta bancária? A maneira como nós administramos o ar-condicionado? A maneira como nós gastamos a água, a luz? Será que não existe coisas mais sérias para Deus tratar? Será que não existe coisas
mais importantes para Deus tratar. A questão aqui, irmãos, é que por detrás dessas coisas existe o coração humano. Por detrás dessas coisas existe o corpo de Cristo, existe a igreja. E por detrás dessas coisas, o inimigo pode entrar e pode perverter o caminho do Senhor no meio do seu povo. Ou, irmãos, eu estou enganado, ou de maneira geral, não é o que Satanás tem feito com esse assunto de dízimo, de oferta, de dinheiro no meio do povo de Deus? Ou será que é um assunto novo para os irmãos? Eu tenho visto algumas realidades sobre isso, irmãos, que têm me agitado o espírito. Algumas pessoas têm manipulado comunidades inteiras através deste assunto. E os irmãos acham que Deus não está vendo, irmãos, que muito da corrupção da igreja hoje está ligada a este assunto? Muito da perversão da igreja hoje está ligada a este assunto? Então o Senhor sabe melhor do que nós quantas práticas corrosivas podem ser derivadas desse assunto quando ele não é ensinado em conformidade com o caráter de Deus. Então, queridos, vamos ser cuidadosos, vamos ser criteriosos à luz da palavra de Deus, porque muito da angústia, do sofrimento, de frustrações que o povo de Deus tem passado é porque, por um lado, tem ignorado este assunto, por outro lado, tem ensinado de maneira inadvertida, tem vivido de maneira que não corresponde com o verdadeiro caráter do ensino acerca desse tema. Precisamos buscar o equilíbrio, e só o Espírito Santo pode nos ajudar, porque muito do tempo da vida da igreja tem sido roubado, porque o ensino de finanças tem sido um verdadeiro colapso nos nossos dias. Então, queridos, só com a ajuda do Senhor. Veja, abra sua Bíblia aí, em 2 Coríntios 8, 20 e 21, veja como Paulo coloca isso, irmãos, que advertência, especialmente para aqueles que o Senhor tem confiado, tanto o assunto como a administração deste assunto, no sentido prático, evitando que alguém desacredite de nós, em relação a esta abundante dádiva que administramos, precisamos evitar que alguém desacredite de nós, em relação a essa abundante dádiva que administramos, procurando fazer as coisas honradamente, não só diante do Senhor, em primeiro lugar, mas também diante dos homens, porque muitas pessoas não acreditam mais na igreja, pela maneira como a situação ou o assunto do dinheiro tem sido tratado, pela maneira descarada como alguns falam deste assunto, pedem ou falam sobre dinheiro, esta maneira satânica, como as pessoas têm tratado este assunto. E aí eu volto a dizer, porque alguns perguntam, qual a razão de Deus estar interessado no assunto da administração das finanças no meio do seu povo, a ponto dele tratar isto lá no capítulo 22, dizer que ele vai tirar Sébina, ele vai levantar Eliaquim para poder administrar os depósitos das provisões para o seu povo em Jerusalém. Será que Deus não tem algo mais interessante para poder tratar? Isso mostra para nós o quanto esse assunto, se ele for tratado numa esfera carnal, se o inimigo encontrar um caminho nele, suas perversões, suas corrupções, irá se expandir sobre todo o povo de Deus. E o ensino errado produz um terrível desvio espiritual, irmãos. É o que estamos assistindo hoje. Nada tem escandalizado os homens desse tempo do que a maneira como o povo de Deus tem tratado finanças. Aqui no Brasil, eles estão construindo um templo em nome de Deus, uma réplica do templo de Salomão, que vai custar 300 milhões. Isso é bonito, irmãos? Isso é espiritual? Será que é isso que Deus quer mesmo nesse tempo final? Onde devemos estar resumindo as coisas? Isso é sagrado mesmo, irmãos? É assim que tem que ser mesmo?
Dê um passeio aqui em Goiânia e veja as catedrais que nós temos. Veja. É isso mesmo, irmãos, esse é o caminho certo mesmo. Será que é assim mesmo? Essas nações, este mundo vai ser julgado pelo Senhor. Você pensa que essas coisas que estão aliançadas com este mundo vai ficar de pé? Queridos irmãos, vamos ser cuidadosos com isso. Então você pode entender por que o Senhor dá extrema atenção a este assunto? Porque não é de agora não, irmãos. Não é de agora. Ao longo da história da igreja você vai ver a mesma perversão que você está vendo hoje. Essa perversão laodiceana. Dizes, sou rico, não sinto falta de nada. Só diz, tu és pobre. Pior do que pobre, é um pobre miserável. Porque uma pessoa pobre, é uma pessoa que tem dificuldade em ter. Mas um pobre que é miserável é aquele que, se tiver, não partilha com ninguém. A pobreza dele não é simplesmente um mero estado. A pobreza dele é um estado de miséria. É aquele que, além de pobre, é miserável. Aquele que, além de pobre, não consegue ter satisfação em nada, é mesquinho. É o pobre miserável. Não é simplesmente um estado natural de pobreza. Aqui o problema não é só um estado natural de pobreza. É uma pobreza que tem uma característica de problema de caráter. É a pior designação de uma pessoa pobre e miserável. E não só isso, além de ser pobre e miserável, também é uma pessoa cega, moral e espiritualmente. E o pior, é uma pessoa exposta, nua, não tem justiça nenhuma. Não tem uma degradação, uma descrição de um estado degradado como esse, irmãos. É a pior descrição de um estado degradado. E o Senhor não fala isso para o mundo, Ele fala isso para uma igreja, que um dia foi abençoada pelo ministério de Paulo, quando Paulo escreve, no 2º capítulo, a igreja de Colossenses, ele fala da carta que ele enviou à igreja de Laodiceia. Está aí no capítulo 2 de Colossenses. Irmãos, essa carta não está aqui. Essa carta não está aqui. Nós temos a carta à igreja de Colossos, à igreja de Éfeso. Nós temos a carta à igreja de Roma, à igreja de Corinto, Tessalônica. Nós temos a carta à igreja de Filipos, mas nós não temos a carta à igreja de Laodiceia. Por quê, irmãos? Porque eles não foram sérios em preservar a palavra do Senhor. Da mesma forma que o rei Joaquim não foi e queimou a palavra do Senhor. Escute isso, irmãos, é tão sério. Isso é muito sério. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a sua infinita graça nos alcance. 2 Coríntios 8, 7. Deixa eu colocar mais alguns pontos aqui. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Mas, na verdade, a tradução não é assim. Em vosso amor, não é nosso, é vosso. Que Paulo está falando deles. Tá certo? Na revista atualizada está dessa forma. Em nosso amor para convosco. É o contrário, em vosso amor para conosco. Tá certo? Porque o amor deles também está junto com a fé, junto com o conhecimento, a palavra. Assim também abundeis nesta graça. Então aqui nós temos um princípio muito importante em nossa vida cristã espiritual. Paulo está dizendo que na mesma medida que esses irmãos da Macedônia, eles eram superabundantes na fé, na palavra, no conhecimento, no amor, eles também deveriam ser na graça de ofertar. É um princípio. O que quer dizer que uma pessoa que tem a graça de ofertar é uma pessoa madura na palavra, é uma pessoa que sabe andar pela fé, é uma pessoa que tem conhecimento, é uma pessoa que ama. Se você não é uma pessoa madura espiritualmente,
e você oferta, significa que você é vulnerável e presa fácil de ser enganada neste assunto. Então, irmãos, que Paulo está dizendo, você ama a palavra, você ama, você deseja superabundar a fé na palavra, no conhecimento, no amor. Então, da mesma forma que você deseja superabundar numa vida cristã, madura, autêntica, da mesma forma também superabunde na graça de dar. Aqui deve ter a mesma medida. Porque muitas vezes nós buscamos muito crescer na palavra, crescer no conhecimento, crescer na fé, crescer no amor, mas somos descompensados, coração fechado, não temos graça para ofertar ao Senhor. Então essa vida descompensada é uma vida deficiente. A vida equilibrada é quando nós somos pessoas que amamos a palavra, pessoas que amamos viver pela fé, pessoas que verdadeiramente, eu até quero aqui buscar uma palavra, está vendo aqui o termo cuidado, quando ele diz assim, em todo cuidado, gostaria que você sublinhasse essa frase, em todo cuidado, está vendo essa palavra cuidado? O termo aqui no original significa fazer tudo com diligência, ter extraordinário interesse. Então, se você é uma pessoa que tem extraordinário interesse pela fé, pela palavra, pelo conhecimento, pelo amor, você também precisa ter na mesma medida. Se você deseja superabundar essas coisas, também tenha diligência, tenha interesse em superabundar, em ofertar. Entendeu o texto, irmãos? Será que nós precisamos aqui de uma chave linguística para interpretar? Uma palavra só abre todo o texto para nós. Essa palavra aqui, cuidado. Um outro detalhe, aí na sua Bíblia tem a palavra superabundez, no início, está vendo? E abundez, lá no final, abundez nesta graça. Essas duas palavras são as mesmas, é perisseu, são as mesmas palavras. Então não são termos diferentes. Por isso é que você consegue entender o texto, que na mesma proporção que devemos demonstrar diligência com esses assuntos espirituais, devemos também ser diligentes com as questões práticas. Isso prova o nosso coração, ou não prova, irmãos? Porque somos tão ávidos com a palavra, somos tão ávidos em falar de amor, somos ávidos para tantas coisas espirituais, mas somos fracos na prática. Temos o coração fechado na prática. Veja o versículo 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por nós, ou por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Veja que a superabundância da pobreza do nosso Senhor nos tornou ricos. Irmãos, espere bem, será que nós nos damos conta do que significa a graça do Senhor? Segundo esse texto, a graça do Senhor significa que Ele era o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de toda a riqueza que existe. Não há no universo ninguém tão rico como o nosso Senhor Jesus. Ele é dono de tudo. Ele é aquele que é dono de tudo, criou tudo e sustenta tudo. Ele sempre foi assim, rico. Sua riqueza é inigualável. A sua riqueza é insondável. Percebe, irmãos? Ele contém toda a plenitude de Deus. Suas riquezas são indescritíveis. Agora você quer entender a graça dele? Ele abriu mão de toda sua riqueza, para que nós nos tornássemos ricos. Agora, ricos de quê, irmãos? Se você entender esse capítulo 8, você vai saber que tipo de riqueza que ele está falando aqui. Porque quando você pega o texto, sem o contexto, o que você cria? Heresia. Então, muitos pegam esse texto aqui para dizer, está vendo, irmãos? Nosso Senhor se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Se você hoje tiver fé e der R$1.000, o Senhor vai te dar 10 mil, vai te dar 100 mil. Irmãos, eu conheço história de pessoas dar a casa, dar o carro, pegar a aliança e dar, aliança de casamento e dar. Não tem nada que seja mais satânico do que isto.
Porque ricos aqui, se você lê todo esse capítulo, você vai ver que só tem uma palavra para descrever que riqueza é esta: graça. Graça. Está vendo aí, irmãos? Olha o versículo 1. Vos fazemos conhecer a graça. Está vendo aí? A graça de Deus nas igrejas da Macedônia. Olha o versículo 1. Olha o versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem desta assistência aos santos. Graça. Olha o versículo 6. Aí, já partindo quase que para o meio do versículo. E diz: assim também, complete esta graça entre vós. Aliás, o final do versículo 6 aí. Complete esta graça entre vós. Veja o versículo 7. A última frase. Assim também abundeis nesta graça. E por último, o 19, a parte final não, a parte do meio do texto aí. Ele diz assim: nosso companheiro, no desempenho desta graça ministrada a vós. Ricos em quê, irmãos? Ricos em quê? Hoje as pessoas estão recebendo Jesus, não é por causa da pobreza das suas almas, elas estão convertendo por causa da pobreza da sua conta bancária. Hoje as pessoas não estão convertendo para que tenham os seus pecados perdoados, mas para que tenham os seus problemas solucionados. Que evangelho é esse, irmãos? Não tem um evangelho mais satânico do que esse evangelho da prosperidade que se tem pregado aí, onde as pessoas dão testemunho de como Deus tem abençoado suas empresas, de como Deus tem abençoado sua vida financeira, como suas dívidas estão pagas, mas você percebe no próprio falar dessas pessoas um desconhecimento de Deus, um desconhecimento da palavra, onde estes gananciosos que estão a serviço de Satanás, que corrompem as almas das pessoas, esses mestres da ganância e da avareza, que têm usurpado o encargo espiritual, com o único propósito, perverter o coração das pessoas. Então, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos ir aos pés do Senhor, e ver se esse ensino realmente é o ensino do Espírito Santo. Porque em nenhum momento Paulo está dizendo ricos aqui no sentido de prosperidade financeira, mas de graça. Esses irmãos na Acaia, eles não eram ricos financeiramente falando, eles eram pobres, mas eles superabundaram na graça. Entende, irmãos? Veja, em que eles eram ricos, nisto, na graça. Tem riqueza maior do que esta, irmãos? Não tem. O nosso Senhor se fez pobre. O Senhor Jesus, Ele era uma pessoa muito pobre quando estava aqui nessa terra. Muito pobre. O barco que ele andava não era dele. Sabia? Nem a sepultura que ele foi enterrado também não era dele. Tudo que ele usou era emprestado. Aquele jumentinho não era dele. Ele disse que até as raposas tinham seus covis, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele se fez pobre, mas ao mesmo tempo era o homem mais rico de todo o universo. Nada, mas nada fazia falta para ele. Nada. E as multidões vinham até ele, e ele sem nada supria a necessidade delas. Alguém sabe explicar isso? Alguém sabe explicar isso? E essa mesma vida, que não se prendeu a nada deste mundo, se tornou a nossa vida. Esta foi a graça da igreja, das igrejas da Macedônia. Essa foi a graça. Porque o Senhor Jesus era a fonte, era a base, era o fundamento daquela graça que eles tinham. Aquela graça não era uma virtude deles, aquela graça era uma virtude de Cristo na vida deles. Que o Senhor vos abençoe, irmãos.